vejo é muita intuição sem nenhuma estratégia, né, Vanice? Isso atrapalha demais, tanto o controle, quanto nós, cidadãos, termos esse voto de confiança, vamos dizer assim, integral naquilo que está sendo comandado. Acho que a falta de decisão de uma estratégia nos deixa todos muito inseguros. E isso vai refletir no controle. Né? Penso que a administração vai ter que superar alguma coisa com a qual ela sempre teve muita dificuldade, que não é uma novidade, que é o seguinte: a administração frequentemente decide com um quadro incompleto de informações, porque ela tem que dar resposta, né? Não pode esperar em muitas coisas. E ela sempre teve enorme dificuldade de dizer isso. Olha, eu estou decidindo com um quadro parcial de informações e, por enquanto, o que eu posso fazer é isto. Né? Mas este momento, particularmente, se há um momento em que a administração pode facilmente dizer, olha, não tem o quadro completo de informações, é esse. Porque ninguém no mundo tem o quadro completo de informações. Né? E assim, aí penso que talvez esse seja um turning point interessante. Né? A administração possa se sentir um pouco mais animada de dizer, olha, isso é o que eu tenho para hoje. E com estes dados, a decisão que eu posso tomar é essa. Né? E aí eu acho que isso vai ser uma coisa de muita novidade para a administração. Né? Agora, acho que sim. Pensando assim de uma maneira muito pragmática, Heloísa, porque a gente tem sempre... Não, o regime extraordinário pressupõe essa relação aí com as medidas de combate à pandemia, pressupõe a demonstração da necessidade da incidência desse regime extraordinário. Quer dizer, o que seria recomendável para uma unidade administrativa? Se ela vai aplicar o regime extraordinário, ela fazia assim um segmento lá na manifestação técnica dela de cabimento, dizendo por que cabe, por exemplo, a disciplina da medida provisória 926 e não a disciplina ordinária da lei 8666. Quer dizer, isso seria uma providência saudável do ponto de vista da administração? O que te parece? Eu acho que é uma providência saudável. Eu acho que a gente precisa lembrar que existem dois tipos de decretos para esse estado de coisas. Você tem aquele decreto que a Assembleia Legislativa tem que aprovar se o município fizer, né? E decretar calamidade naquela localidade. Você tem o decreto do próprio prefeito ou o decreto do próprio governador dizendo o que está acontecendo no regime jurídico ali da sua jurisdição, da sua pessoa política de direito público interno. Então, esse decreto, esses atos, ou mesmo os pareceres para compra, as decisões de compra direta, todas elas, na nossa visão de controle, têm que estar fundamentadas adequadamente. Não basta dizer que existe uma pandemia mundial. Não basta dizer que o governo federal entende que existe uma pandemia ou não existe. Porque, no caso, no governo federal, nós temos até dentro do próprio governo situações de conflito a respeito do que está acontecendo. Então, essa citação genérica de algo que a gente está vendo na televisão, isso não vale como argumento. O que eu aconselho na prática é que o gestor municipal, o gestor das secretarias de saúde e outras secretarias correlatas, porque a gente sabe que é uma política transversal, né? Nesse caso, ele é bastante transversal. Ele justifique dentro daquela situação fática da sua localidade. Eu estou procurando aqui uma jurisprudência do TCU, que eu separei aqui para a gente, que trata exatamente dessa questão. Então, aqui, ó, é o Acórdão 2504 de 2016, quem quiser anotar aí, né? Então, Acórdão 2504 de 2016 do TCU, ele tratou de uma situação emergencial municipal, de um município que tinha uma estiagem terrível, realmente uma coisa horrível. Mas o decreto não fundamentou adequadamente na situação de estiagem. E, na verdade, na hora que foram ser analisadas algumas compras, alguns atos administrativos, verificou-se que naqueles casos nada tinha a ver com a calamidade de estiagem. Então, assim como nós estamos vendo que no aspecto normativo está claro que todas as contratações e todos os atos que vão ser praticados têm que ter uma relação direta ou indireta, mas uma relação com a própria pandemia,
então não se pode gastar com outra coisa, como a gente andou vendo por aí, por exemplo, gastos com propaganda e publicidade. Sim. O sujeito fala, ah, não, mas eu preciso fazer propaganda do coronavírus, mas você não precisa gastar 20 milhões com isso. Na verdade, talvez não tenha nem eficiência nisso. Porque a propaganda está na TV, né? Todo mundo sabe que tem que lavar a mão, usar máscara, isso está na TV, não precisa se gastar com isso. Então, na verdade, assim, ele tem que motivar não só a existência da calamidade naquele local, mas a necessidade da prática de cada ato. Então, você dizer, olha, entendeu? Tem uma pandemia, imagina, tem uma pandemia, então vamos comprar livros didáticos. Não dá, não tem sentido. Isso não é uma fundamentação genérica. Fico pensando da sua exposição, quer dizer, o diálogo com a dimensão fática vai ser super importante, né? Porque, super importante. A pandemia, isto é de conhecimento geral, né? Agora, como ela está se manifestando faticamente naquela localidade, isto varia muitíssimo, né? Então, exatamente. Assim, esse diálogo com essa dimensão fática vai ser super importante. Ainda com a perspectiva assim de, enfim, a minha cabeça de advogado público funcionando, Heloísa, estava eu refletindo que quase todas as unidades administrativas, municípios, estados e tal, fizeram lá seus comitês de crise, cada um se chama de um jeito, né? Comitê de crise, comitê de contingência, aí a criatividade... conselho. Impera. Que penso pode ser uma instância interessante também para materializar, do ponto de vista de instrução de processos mesmo, né? Olha, o Comitê de Gestão da Crise, o Comitê de Contingência, deliberou pela adoção desta iniciativa. Aqui no meu município, agora, a partir de quinta-feira, o uso de máscara será obrigatório. Havia lá as indicações científicas e o Comitê de Crise da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro deliberou assim. No nosso caso, até isso saiu num decreto, o decreto já seria o indicador, né, de por que vamos comprar máscaras, porque vamos distribuir na população. Mas fico pensando que talvez uma outra alternativa, numa coisa que não tivesse tanto alcance geral e que, portanto, não reclamasse um decreto, fosse sei lá, uma ata do Comitê de Crise, uma coisa assim. O que te parece? Me parece o seguinte, esses comitês de crise, eles não teriam competência normativa. Sim. Mas eles têm uma competência muito importante que você colocou, que é o apoio da fundamentação. Então, você, ao diluir o processo decisório entre vários outros setores, então, se você tem outros poderes, ou outros setores da administração opinando ali conjuntamente, não há dúvidas que, para o gestor, ele tem uma atenuação da responsabilidade dele enorme. E é assim que a gente vê realmente no âmbito do controle. Ao ouvir outros setores, ouvir outras opiniões, algumas científicas, outras não, mas de qualquer forma são informações importantes. Por exemplo, existem alguns comitês de crise que envolveram também iniciativa privada. Não trataram só com a administração, mas envolveram o SEBRAE, envolveram outros setores que trazem os aspectos econômicos da situação, por exemplo, né? Que são muito importantes. No âmbito da Tricom, para você ter uma ideia, dentro daquela resolução que eu mencionei, há um item, e depois a Tricom fez um ofício para todos os tribunais, para incentivar as compras do comércio local, as compras de micro e pequenos empresários. Se você decide que todos têm que usar máscara, mas as confecções estão fechadas, como que você vai viabilizar esse decreto? Então, na verdade, eu acho de extrema relevância esses comitês de crise, essas salas, vamos dizer assim, de crise, né, que a gente conhece de gerenciamento de crise, inclusive com a forma mais dialógica, mais democrática possível de captação de informações, para que o processo decisório ele realmente saia mais legitimado até, né? Então, assim, eu acho excepcional, e isso está sendo feito, e o controle tem sido convidado para muitos desses conselhos. E aí isso ajuda bastante. Naquelas localidades que não foi criado, não tem condições de se fazer isso, né, que a gente sabe que às vezes até não é factível para algumas gestões menores, menos profissionalizadas, muitos tribunais fizeram cartilhas, que todas essas questões que nós estamos conversando, elas estão nessas cartilhas. Então, assim, o Rio Grande do Norte tem umas cartilhas excelentes,
Ceará, vários tribunais, Rio Grande do Sul. É muito interessante que o gestor, nessa hora, fique conectado com esse tipo de informação, sabe, Vanessa? Porque se ele está se sentindo só, e se ele tem que se decidir só, né, sozinho, ele busca informações nesses outros lugares. Mas onde ele puder instalar um comitê, ainda que pequeno, com alguns secretários, a Procuradoria do município, com outros setores também, até o juiz da cidade, que possam opinar, Ministério Público, é interessante que ele faça isso, porque eu tenho certeza, e eu não estou dizendo nada intuitivo, é uma questão jurídica, que haverá uma atenuação da responsabilidade relacionada às suas decisões. Porque com isso você, claro, exclui a possibilidade de uma decisão voluntarista, né? Você junta óbvio. Várias perspectivas, e eu acho que com isso você reforça realmente um outro tipo de deliberação, né? Como você disse, uma deliberação mais compartilhada e tal. Agora... E você que é advogada pública, também é mais confortável emitir um parecer, você tendo uma ata de um conselho desse, né? Tendo verificado várias hipóteses ali, escolhido uma estratégia específica. Então, para o parecerista é muito melhor também. Fico pensando também que, ainda nessa perspectiva de motivação, né? Também seria útil, relevante, que as estruturas de saúde que estejam fazendo o acompanhamento tenham boletins formais, periódicos, né? Que você possa, enfim, facilmente se utilizar deles para poder dizer, olha, o quadro é esse, o número de contaminados é esse, né? Acho que esse é um elemento útil. Esse é um dado muito importante. É porque tem município que não tem condição de apurar, não sabe. Às vezes fica dependendo da informação do Estado, não consegue o próprio município acionar os seus órgãos. O que é importante que a gente vê nessa hora? A falta de estrutura. A falta de estrutura profissionalizada, a gente fala muito do excesso de burocracia weberiana, quer dizer, muitos servidores, muita gente. Nessa hora é que a gente vê que se tem muita gente mesmo ou não, e quais são os setores que precisam mais. Então, um município, por exemplo, que tem assistente social, os assistentes sociais poderiam estar fazendo esse trabalho dessa política pública, né? Esse levantamento, né? Posto de saúde também poderia fazer esse levantamento. Então, assim, mas a gente vê que falta dados, falta estrutura de dados para o município agir de acordo com o que você está dizendo, com boletins, com esse tipo de informação. Mas ele é extremamente relevante. A transparência nessa hora, Vanessa, eu acho que ela é extremamente necessária. Aí vem um ponto que o controle vai atuar. Esse sim, eu acredito que vai dar muita responsabilização, que foi a falta de transparência no momento do trato com a pandemia. Sim, sim. Eu, ainda a propósito dessa coisa das informações específicas da manifestação do Covid, da pandemia no local, fico pensando aqui na condição de cidadã, né? A gente vê as notícias que a gente vê no jornal todos os dias, são números nacionais. E o número nacional nada diz. Né? Né? Ao mesmo tempo, 55,9% foi o último número que eu vi de contaminados e óbitos se relacionavam a Rio e São Paulo. Então, aquele número nacional para, sei lá, o seu estado não diz necessariamente muito sobre a situação real no estado de Goiás. Né? Então, não diz. Agora, imagina o município. Sim, sim. E os municípios pequenos. Agora, uma outra questão, Heloísa, já envolvendo aí a aplicação propriamente dos recursos, né? Também você julga que é recomendável, é necessário que as unidades administrativas já vão empreendendo aí a segregação desses gastos? Aí eu não sei exatamente como se faria isso, faz a revisão do QDD, né? Mas de maneira que você possa mais facilmente identificar esses foram gastos em tese relacionados ao combate à pandemia? Ou você acha que isso não é indispensável? Não, eu acho indispensável. Inclusive, eu acho que isso foi uma lacuna no âmbito da PEC 10 e das legislações nacionais, da legislação nacional, no sentido de não criar um fundo próprio. Eu acho que o ideal para o sistema de controle seria excelente, né? E até para a população acompanhar no controle social também, que se criasse um fundo específico. Tá? Mas isso não foi feito no âmbito dessa legislação.
Agora, no âmbito da transferência de fundo a fundo, porque muitos dos recursos vêm através do SUS, Sim. foi criado um programa específico, né, um programa de trabalho, que é enfrentamento de emergência ao coronavírus. Isso é um programa de trabalho com número específico, que depois eu posso até fornecer para você colocar aí no Instagram da PGM. Sim. E com base nesse programa de trabalho, é que eu acho que as prefeituras, os gestores devem segregar na sua contabilidade esses gastos, né? Porque ele pode controlar isso melhor e ele depois pode melhor ser controlado também. Né? É claro que exige uma alteração na lei orçamentária. É preciso que as câmaras de vereadores e as assembleias legislativas façam uma alteração rápida para esses recursos ingressarem no orçamento. Esses recursos que virão da União. Né? Eu aconselho o gestor a verificar uma nota técnica, deixa eu ver aqui o número dela aqui, nota técnica número 23A de 2020, do Conselho Nacional de Municípios. Eles fizeram uma nota muito interessante que trata 100% do aspecto contábil e financeiro dessa situação. Eu acho que é uma preocupação que eles têm que ter, porque se o controle fica desnorteado para achar depois o recurso e a despesa dentro daquele balanço, esse momento desnorteado do controle vira uma responsabilização mais forte em relação ao gestor. Se ele consegue segregar isso melhor, dizer, olha, isso aqui são os recursos que vieram da União, que vieram dos estados, isso aqui são os recursos que eu tirei de outra fonte, estou passando para a pandemia, e deixar isso bem claro dentro do seu balanço, dentro da sua contabilidade, tanto melhor será para ele responder às ações de controle.